Ontem nós tivemos a nossa vigília. Nosso ciclo quase que não coube mais aqui dentro do templo. Foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Isso porque não estava todo mundo, né? Mas graças a Deus tivemos uma vigília abençoada. Primeiro eu quero agradecer aos irmãos que vieram ontem cortar a grama. Cortaram a grama. Muitos saíram do Iaquim, vieram e trabalharam. Aí ontem estava um dia muito quente. Mas eu quero, junto com a igreja, dar uma salva de palmas para os irmãos que vieram ontem. Estava um sol escaldante, mas graças a Deus conseguimos. Logo à tarde, depois que eu saí do trabalho, eu vim passar o veneno. Então nós fizemos o serviço completo. Tá bom, queridos? Muito obrigado. Nós estamos conversando e vamos começar a conversar. Ontem já Marcelo deu uma palavra introdutória sobre o livro de Tiago. Paulo já deu uma pequena palavra no início. E a palavra que mais chama a atenção nesse livro é maturidade. E a falta de maturidade, ela traz algumas consequências em todos os meios. Quando você tem um marido imaturo, ele vai ter atitudes imaturas que podem estragar ou podem prejudicar um relacionamento. Se você tem uma mulher imatura, ela pode tomar decisões que vai complicar a sua vida. Vida financeira, vida familiar, na criação dos filhos. Se você tem um jovem imaturo, ele vai dar trabalho para os pais. E se você é uma pessoa imatura, você vai colher consequências dolorosas na vida. E vai aprender a viver com a dor, com a dificuldade. Vai sofrer, porque ninguém mostrou para você como você deveria viver. Quando Tiago está escrevendo esta carta, claro que ele está incentivando os irmãos que estavam passando por perseguições, os irmãos que estavam sofrendo. Mas ele percebeu que os crentes, os irmãos em Cristo, que tinham saído do judaísmo e estavam professando a sua fé em Jesus Cristo, que agora estavam espalhados por causa da perseguição, ele identificou que eles eram cristãos ainda infantis. Não conheciam Deus a fundo. Não sabia do poder real da palavra de Deus. Não entendia a graça de Deus. Não entendia o plano de Deus para a vida deles. E ele vai escrever esta carta que não tem muita coisa teológica. Ele vai trabalhar na vida cristã prática do dia a dia. Como eu e você devemos nos proceder, como eu e você temos que viver. De que forma nós temos que viver. Não adianta só ouvir pregações todos os domingos. Não adianta você ouvir pregações na internet, pregações no seu celular, ter estudos. Se ele não for traduzido, se essas informações e essas palavras não forem traduzidas em vida real e prática no dia a dia. Amém, queridos? E o texto que Paulo leu diz exatamente isso. Tiago está dizendo, olha, não seja somente ouvintes da palavra de Deus. Diga comigo, não seja somente ouvintes da palavra de Deus, mas sejais praticantes da palavra de Deus. Dá uma salva de palmas, Senhor, que Ele merece. Se Tiago vivesse no nosso meio hoje, talvez ele não escreveria esta carta. Porque hoje é tão fácil você
viver uma vida matura, não é? Uma vida longe dos problemas. É só você dar uma grande oferta numa corrente de oração. É só você comprar um objeto ungido que veio de Jerusalém. Ou você comprar um lenço ungido do apóstolo tal. E você vai passar o lenço na parede da sua casa e os problemas vão sumirem. Claro que eu estou ironizando. Mas hoje o Evangelho, infelizmente, está traduzido a isso. Não importa como você viva lá fora. O importante é que você dê a sua oferta. O importante é que você venha aos domingos. O importante é que você participe dos trabalhos da igreja. O importante é que nós tenhamos números para dizer, a minha igreja tem 500 membros, 3.000 membros, 4.000 membros, 6.000 membros, 12.000 membros. Mas Tiago vai dizer, e a vida diária, como você vive ela? Como é a sua vida lá fora? Quem que você representa lá fora? E ele vai usar a palavra perseverança. Ele vai falar das provações que eu e você vamos enfrentar, dia após dia. E ele vai dizer que Deus é que prova a nossa fé, é que Deus vai trabalhar em mim e em você. E cada etapa da minha vida que eu vou vencer, ele vai aumentando o nível de dificuldade. Ele vai provando até onde eu consigo, até onde é a minha dependência dele, até onde eu vou com ele. Muitos não passam nessas provas. Muitos, no meio do caminho, desistem. Porque nós somos uma sociedade que nós não estamos acostumados à palavra sofrimento, lutas, dificuldades. Tem uma cultura que entrou no meio ocidental, que é a cultura do prazer, o erotismo. Eu preciso me sentir bem, ter prazer. Sofrimento não, sofrimento é algo que está fora do meu dicionário, uma palavra fora do meu dicionário, fora do contexto. Deus não me chamou para sofrer. E hoje tem até um slogan, deixe de sofrer, entregue a sua vida a Jesus Cristo e tudo vai resolver. É uma propaganda enganosa. Jesus nunca disse que eu e você teríamos uma vida tranquila. Pelo contrário, ele falou que nós teríamos confusões dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, que pai entregaria filho, que muitas vezes nós seríamos rejeitados por amor a ele. E ele vai dizer, no mundo vocês vão passar por tribulações, dificuldades, mas eu venci o mundo e vocês podem vencer também. Amém? Quando ele está trabalhando isso, Tiago está mostrando isso para mim e para você. Ele vai trabalhar conosco dizendo, olha, a perseverança, ela só vai acontecer a partir do momento que eu sei quem é Deus. Quem é Deus na minha vida? Eu não sei, quem se lembra da guerra das Ilhas Malvinas aqui? A Argentina, próximo da Argentina tem uma ilha chamada Malvinas. E essa ilha, ela é território da Inglaterra. E um dia a Argentina resolveu tomar posse dessa ilha.
foi lá e tomou posse da ilha. O que aconteceu? Os ingleses ficaram bravos, começou uma guerra. Só que essa guerra não durou muito por causa dessa ilha. Sabe por quê? Porque a Inglaterra tem muito mais conhecimento de guerra. Quantos anos de guerra a Inglaterra tem? Foi páreo muito fácil para a Inglaterra vencer a Argentina e retomar as Ilhas Malvinas. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais eu conheço Deus e quanto mais vão acontecendo as provas na minha vida, eu vou me fortalecendo. É aí que Deus vai provando a minha fé. É aí que Deus vai provando a minha dependência dele. Por quê? Eu passei por uma situação e junto com o Senhor nós vencemos. Veio uma outra dificuldade, junto com o Senhor nós vencemos. Veio uma outra dificuldade, mas junto com o Senhor eu vencerei. Amém? Isso só vai acontecendo porque é um caminhar que eu tenho com Deus todos os dias. E aí não importa a provação, pode ser enfermidade, pode ser financeira, pode ser abandono, pode ser traição, pode ser calúnia, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei aonde está a minha esperança. Eu sei aonde está o meu socorro. Eu sei quem é o médico dos médicos. Eu sei quem é o Senhor da minha vida. Eu sei que aquele que se levanta contra mim, se levanta contra Deus. Amém? Ele não está lutando comigo, ele está lutando com o meu Senhor. Porque eu sou dele. E ele é meu. Nós temos uma aliança. Ele deu o seu próprio filho por amor a mim, por amor a você. Abre lá. Capítulo 1. Nós vamos ler de novo a parte que o Paulo leu. Só que em outra tradução. Verso 19. Capítulo 1 de Tiago, a partir do verso 19. Assim, meus queridos irmãos, tende esse princípio em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar, e lento para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa não tem? Vossa vida, perdão. Sedes praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmo. Portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. E depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum.
A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e suas dificuldades, especialmente não se deixar corromper pelas filosofias humanas. Papai querido, esta é a tua palavra. Nesta noite, Senhor, queremos ouvi-la. Que ela desça, Senhor, da nossa mente ao nosso coração. E nós possamos, ó Deus, praticá-la. Nós possamos vivê-la. Possamos, ó Deus, com as nossas atitudes, ó Deus, testemunhá-la. Que Tu és o nosso Senhor. O nosso único e suficiente Salvador. E a nossa esperança está em Ti. E a nossa confiança está em Ti. Pai, fala com cada um de nós esta noite. De uma forma especial, ó Pai. O Senhor nos conhece a cada um. O Senhor sabe, Deus, como foi a nossa semana. Como nós chegamos aqui. Senhor, mas nesta noite, todo pensamento leva cativo ao Senhor. Tudo que não é do Senhor, nós pedimos, ó Deus, que saia do nosso meio. Que o Senhor tenha a primazia. Nós oramos para que seja assim. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Capítulo 1, Tiago vai dizer das provações, da perseverança. E aqui ele vai falar da palavra que foi implantada em mim e em você. Deus, com a sua soberania, nos escolheu, nos chamou para os seus filhos, trabalhou em nós, e nós o conhecemos, e nós nascemos de novo. Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos deu uma nova vida. Antigamente nós éramos inimigo dele, e ele agora nos chama de amigo, nos transportou das trevas para a maravilhosa luz. E a palavra de Deus foi implantada em nós. Se eu perguntar para muitos como era o seu vocabulário antes de conhecer a Cristo. Quais eram as palavras que saíam da sua boca? Quais eram os seus pensamentos? E hoje eu e você não falamos mais isso. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer: não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhum palavrão. Então nós agora pensamos antes de falar. Essa palavra, ela fez uma mudança radical de dentro para fora em nós. Porque Deus implantou a sua palavra em nós. E tudo que nós fazemos hoje que vai contra a palavra de Deus, o Espírito Santo nos dá um alerta. Olha, vê bem o que você vai fazer. Isso agride a santidade de Deus. Pensa bem o que você está falando. Pensa bem as atitudes que vocês estão tomando. O Espírito Santo está em nós. Ele habita dentro de nós. Nós somos, Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Representamos o reino de Deus aonde nós estamos. Tão sério é. E muitas vezes nós não damos valor a isso. Nós vivemos a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma. Mas a palavra de Deus foi implantada em nós e nós agora vivemos uma nova vida. Nascemos de novo para Deus. E Ele começa agora a trabalhar em nós, a forjar o nosso caráter, e Ele vai nos preparar para viver com Ele eternamente. E aí vai vir as dificuldades, aí vão vir as lutas, aí vão vir as situações que eu tenho que viver na vida. Porque essas situações faz parte do processo de crescimento de Deus.
Se você não ensina o seu filho pequenas tarefas desde criança, até ele chegar na fase adulta, o que vai acontecer? Ele vai crescer uma criança mimada, onde ele vai olhar para os pais e vai dizer: vocês são os meus empregados. Vai tratar a mãe que nem empregada. E vai tratar o pai: olha, eu preciso de uma calça nova, eu preciso de uma roupa nova. Você tem a obrigação de comprar para mim, porque eu não pedi para nascer. E hoje nós vemos isso. Nós trabalhamos com família mais de 15 anos. Quantas situações nós vimos que, por falta de conhecimento, colocava o casamento a perder. Porque foi criado, mal criado, né? A palavra mal criado, de malcriação, mas não teve uma instrução real dos seus pais. E a mãe era empregada, ele casou, pensou que ia ter um empregado em casa. Só que ela veio de outra criação, onde a família era uma família unida. E agora ela chega, os dois estão debaixo do mesmo teto. O que vai acontecer? Conflito. Porque ele pensa numa empregada e ela pensa num ajudador. Vai dar conflitos. Imaturos. Pessoas imaturas. Agora, quando o cristão é imaturo, ele não vai dar valor a Deus. O último versículo diz: a religião que Deus, no final do versículo 27, especialmente, não se deixa corromper pelas filosofias mundanas. Porque a palavra de Deus está implantada em mim e em você. Não importa o que o mundo diga, não importa o que a moda fala, não importa o que a televisão diga, não importa o que o noticiário fale, eu creio em Deus e vivo pela palavra de Deus. Amém? Você pode abrir as páginas que falam da igreja, que falam de dízimo, que falam de pastores, que falam de padres. Você tem muitas palavras que vão só denegrir o meio evangélico, o meio cristão. E se você não conhece a palavra de Deus, você vai ser influenciado por esses pensamentos. Por isso que a palavra de Deus tem que estar latente e viva em nós. Não só aqui, que entra por aqui e sai por aqui. Mas ela tem que estar dentro de nós. Ela tem que fazer parte da nossa vida. Não só uma informação, mas uma transformação. Diga comigo, não só uma informação, mas uma transformação. Eu ouvi uma ilustração muito bacana. Diz que um rapaz queria muito ser missionário, mas muito ser missionário. E ele estudou, e ele procurou, e fez seminário. E aí, até um dia que entrou numa missão, e essa missão o mandou para uma nova tribo na África. E ele chegou todo feliz, que ele estava agora no campo missionário. E quando ele chegou naquela tribo, ele descobriu que aquela tribo era de canibais. E levaram ele, imagine a cena, um panelão, o cozinheiro cortando os legumes, ele amarrado no meio da tribo, e o cozinheiro cortando os legumes e olhando para ele assim, aquele bifão, né? Quando já estava quase pronto a panela, o chefe da tribo falou para o cozinheiro: tira um pedaço dele, que eu quero experimentar a carne dele.
Então o cozinheiro foi lá, na batata da perna, arrancou um bife e deu para o chefe experimentar. O chefe comeu a carne e falou, que carne horrível! Nunca comi uma carne tão horrível na minha vida. Solta esse homem. Carne dele não dá para comer, não. Agora a cena, o missionário correndo embora, agradecendo, Deus, obrigado. Agora eu sei porque o Senhor me deu essa perna de borracha. Olha a salva de palmas, Senhor. Muitas vezes nós não sabemos porque que as coisas acontecem. Deus não revela o que vai acontecer o amanhã para mim e para você. Ele quer que eu e você creia. Diga comigo. Deus não me revela o que vai acontecer amanhã. Mas Ele pede de mim que eu creia nele e na sua palavra. Dá uma salva de palmas, Senhor, que Ele merece. Nós sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas sabemos para onde nós iremos. Ele já falou. Ele já mostrou. Ele com a sua própria boca disse, eu vou preparar lugar para vocês. Porque na casa do meu pai tem muitas moradas. Agora, se eu não praticar a palavra dele, que foi implantada em mim e em você, eu não vou viver com ele eternamente. Nas provações da vida, eu vou me perder. Nas dificuldades da vida, eu vou me corromper. Porque vai vir momentos, se eu não estiver firme nas promessas dele, eu vou me abalar. Eu vou jogar a toalha. Eu vou desistir. Desistir do casamento, desistir dos filhos, desistir de um emprego, desistir da célula, desistir da igreja, desistir dos irmãos, desistir de falar das boas novas. Quando eu olho para mim, eu quero ser gratificado, eu quero ser feliz, eu quero ser próspero. E muitas vezes Deus vai tocar naquilo que nós mais amamos. Porque Ele quer me levar para viver eternamente com Ele. Se o meu amor está nas finanças, Ele vai tocar na minha finança. Se o meu amor está maior nos meus filhos, Ele vai tocar nos meus filhos. Se a minha dependência está mais do meu marido, da minha esposa, Ele vai tocar nessas áreas. Para que eu olhe para Ele e diga, Senhor, tudo é teu. Acabamos de cantar aqui. Tudo é teu. Para que um dia eu e você possamos falar igual Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Quem fala isso é porque andou muito com Deus. Quem fala isso sabe que tudo que eu e você temos na vida veio de Deus. Eu posso ser o mais milionário do mundo. Mas se eu não tiver o ar para respirar em 4 minutos e alguns segundos, eu morro. Eu posso ter fortunas, mas morrer de um acidente. Eu posso ter o melhor médico, mas morrer de uma parada cardíaca. Se Deus não cuidar da minha e da sua vida, homem nenhum pode fazer.
ele vai falar da verdadeira religião. Nós falamos muito sobre isso. Muitas vezes nós queremos viver uma vida de religiosidade, de aparência. Mas a verdadeira religião é quando nós ouvimos a palavra é implantada em mim e em você. E nós vamos agora para a prática, no dia a dia, na hora do conflito, na hora de estender a mão, na hora de perdoar, na hora de entregar, na hora de se esvaziar, na hora de dizer, Deus, está em tuas mãos. Você tem o controle de tudo. O Senhor fechou essa porta, eu tenho certeza que o Senhor vai abrir outra. Aconteceu isso na minha vida, Deus, o que eu tenho que aprender com isso? Eu estou passando dificuldade financeira, então eu sei que o Senhor quer me ensinar a administrar melhor o dinheiro que o Senhor tem colocado na minha mão. Estou vivendo, Senhor, momentos de enfermidade no meu corpo, então o Senhor está me ensinando a cuidar melhor do templo do Espírito Santo. Que eu tenho comido mal, tenho dormido pouco, não tenho descansado. Então é natural. Tem feito esforço além do comum. Tem um texto na palavra de Deus que está no livro de Salmos, onde Deus fala que Ele afofa a cama dos enfermos. Muitas vezes nós oramos por cura, mas Deus quer te levar você ao leito do hospital, para que você entenda que você precisa descansar, que você precisa melhorar sua qualidade de vida. Muitas vezes Ele vai deixar você sem dinheiro para quebrar o seu orgulho, sabia? Ele fez isso comigo. Fez isso com a Júlia. Sempre fomos um casal que nós sempre ajudamos os outros na igreja. Emprestávamos, fazia cesta básica. E um dia, Deus falou, agora você precisa crescer nessa área, Claudinei. Vamos fechar a porta para você. Acabou-se as minhas economias. E foi acabando as coisas. E aí, alguém batia na porta de casa e deixava uma cesta básica. Alguém ia lá e levava carne. A igreja se reunia e fazia uma oferta. É só assim que a gente cresce. No meio das dificuldades. É só assim que você fala, Deus, veio pudim nessa cesta. Queria tanto comer um pudim. Acho que eu já falei isso. Mas foi algo que marcou a minha vida. Chegamos num combine e a Júlia queria chupar um sorvete. Eu fui lá e comprei um sorvete. E ela falou para mim assim, você não vai comprar para você? Falei para ela, não. Nós só temos dinheiro para comprar um sorvete. Nós nunca atribuímos a falta de dinheiro a Deus. Nunca questionamos Deus a respeito disso. Agora, se tem dinheiro, amém. Se não tem dinheiro, amém. Quando nós entramos nesse prédio, nós estávamos há 5 anos já no All Plaza,
é ali do lado da prefeitura nova, para pagar 1.800.000 de luva. Nós fizemos um caixa, tínhamos esse dinheiro. Mas nós saímos de uma despesa de 180 e entramos numa despesa de 500 e poucos mil. A partir do momento que nós entramos em maio, logo em seguida veio a crise. Foi na época da crise. Obrigado. Na época da crise. Todo mundo falava, Claudinei, você é louco. Você é louco. Um monte de pastor entregando os prédios, indo para os salões da prefeitura e você fazendo ao contrário. Mas em 5 anos nós fizemos uma oração para Deus. Deus, nós queremos um templo, mas também nós queremos salinha para as crianças, Senhor. E um lugar para nós fazer a nossa comunhão, cantar um parabéns, comer uma feijoada, que seja separado do templo. E quando a imobiliária, eu estava vendo um outro prédio, lá para cima do hospital, era um prédio sem acabamento. Aqui no Japão fala que é um prédio soco, não tem acabamento nas paredes, tinha que fazer tudo. Só que era perto de bastante residência. Assim que ela chegou, eu liguei, assim que ela chegou, ela falou, esse lugar aqui não serve para você. Para a igreja não. Mas eu tenho um lugar que serve para você. Aí nós viemos até aqui com ela. Quando eu cheguei, vi o estacionamento, vi o tamanho do prédio, falei, Jesus, é só o Senhor. Eu já tinha visto um prédio semelhante a esse, que tinha só 7 vagas de estacionamento, ali do lado do Cefesta. E eu liguei na imobiliária, era 550.000 ienes o aluguel. Enquanto nós entramos, eu olhei essa parte de baixo. Aqui ainda tinha uma parede, nós quebramos ela. A porta era aqui, aquela porta não existia, tinha uma porta aqui. E ela me mostrou as salas do jeitinho que a gente tinha orado durante 5 anos. Mostrou a parte de cima, mostrou os banheiros do jeito que a gente queria, masculino e feminino. E, o estacionamento. Aí ela falou assim, quanto vale? Eu falei, Deus, vale muito. Só eu e Deus, vale muito, muito, muito. Quanto você paga? Eu falei, nem sei. Eu pergunto, nem sei quanto que eu posso pagar. Aí eu falei, mas fala o seu preço. Ela falou assim, 350. Eu falei, Deus, é barato demais. Aí eu falei para ela, 350 eu não posso pagar agora. Mas 300 eu posso, por uns 6 meses. Aí ela falou, tá fechado. Vamos fazer o contrato. O que eu quero dizer com isso? Deus vai além do que você pensa, do que você imagina. Os planos de Deus a seu respeito e aos meu respeito é plano de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Se você está sentado com ar-condicionado aqui, é porque esse prédio já tinha ar-condicionado quando nós entramos. Em todos os lugares. Tivemos que fazer a reforma. E a imobiliária pagou 250 mil para nós fazermos a reforma. Quando Deus está à frente, quando eu e você dependemos dEle, Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, para o louvor da sua glória. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor, que Ele merece. Mas para entrarmos aqui, durante 5 anos nós montamos o que você está vendo aqui, todos os domingos.
durante 5 anos. A bateria, muitas coisas que estava aqui, ela ficava dentro de uma van que eu tinha, uma Estima. E no domingo nós trazíamos e montavam tudo de novo. Durante 5 anos Deus provou a nossa fidelidade. Fidelidade financeira, fidelidade na obra, fidelidade no amor. Aí depois de 5 anos ele falou, agora é a hora. Eu vou responder a orações de vocês. Se você é fiel, na hora de Deus, Ele vai responder a sua oração. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor que Ele merece. Eu vou parar por aqui. Tem mais coisas, mas eu vou deixar para a semana que vem. Queria que você ficasse de pé. Nós vamos ceiar, já são 7h40. Quero chamar o Marcelo aqui à frente.